A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e a todo o internauta e a todos vocês que estão nos assistindo através deste vídeo aula. Hoje nós iremos falar mais uma lição das lições bíblicas da escola CPAD. São lições do quarto trimestre de 2017. Nós sabemos que o comentarista é o pastor Cleiton. Também o título da nossa capa está dizendo assim: a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Primeiro, ele é o caminho. A pessoa entra pelo caminho, segue a verdade e o resultado da verdade vai te levar à vida eterna com Deus. Para quem não sabe, eu sou o presbítero Israel da Assembleia de Deus Ministério em Santo André. Congrego numa congregação em Mauá, pela misericórdia de Deus. E hoje nós iremos falar sobre a lição de número 5. A lição de número 5 será dada no próximo domingo, dia 29 de outubro de 2017. O título da nossa lição de hoje é a obra salvífica de Jesus Cristo. A obra salvífica de Jesus Cristo. O texto áureo está registrado no Evangelho de João, capítulo 19 e o versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A verdade prática, a obra salvífica de Cristo nos deu o privilégio de achegarmos-nos a Deus sem culpa e chamá-lo de Pai. Isso é a verdade prática. Quando olhamos para a leitura bíblica em classe, está registrado em João capítulo 19, versículo 23 a 30. Diz a palavra de Deus da seguinte forma: e tendo, pois, o soldado crucificado a Jesus, tomaram suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. O soldado, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente. Disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que se cumprisse as escrituras, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e em cheiro de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meus amados irmãos, é isso que nós iremos então começarmos a falar. Nós vamos falar tópico por tópico, nós vamos ver a introdução, chegamos então na introdução. Então, a obra salvífica de Cristo custou um alto preço ao nosso Senhor, o seu próprio sangue derramado na cruz. Para quê? Para nos garantir a salvação, para que
essa oferta que foi exigida dele foi completa, perfeita e definitiva. Então, por causa dessa entrega de amor, temos então a garantia da vida eterna antecipadamente. Podemos desfrutar neste mundo dos benefícios desta salvação. Salvação que significa livramento, significa resgate. Salvação que significa livramento da ira futura de Deus sobre a humanidade. Então, toda pessoa que aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, ele então é salvo da ira que virá um dia, não sei quando, mas Deus sabe, e essa pessoa será salva. Primeiro ponto da nossa lição, sacrifício de Jesus. O sacrifício completo, primeiro subponto. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver, isso está registrado, o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 1 e versículo 29. Disse assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse foi o testemunho do nosso irmão apóstolo e João Batista. Quando nós olhamos também, pois nenhum outro sacrifício, tanto de animais do Antigo Testamento, quanto o dos seres humanos na história das nações pagãs, com vista a alcançar a salvação do homem, teve o êxito de apagar os pecados do passado, do presente e do futuro. Isso está registrado na Epístola aos Hebreus, capítulo 10 e versículo 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Quer dizer que aquele sacrifício não tinha condições nenhuma de mudar a situação, a salvação completa que somente Jesus pode dar ao ser humano. Somente o sacrifício de Cristo, ele foi completo nesse sentido. Quando nós olhamos na Epístola aos Hebreus, capítulo 9 e o versículo de número 26, está escrito: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou quem? Jesus, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E também nós vamos ver na Epístola aos Hebreus, capítulo 10 e o versículo 10, na qual temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, que foi feito uma vez, pronto e acabou, a ponto de anular uma aliança antiga, para agora inaugurar um novo tempo de relacionamento com Deus, estabelecendo uma aliança nova e superior e perfeita. Só Jesus poderia fazer isso. Nós vemos na Epístola aos Hebreus ainda, no capítulo 8, versículos 6, 7 e 13, diz a palavra de Deus da seguinte forma: mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Olha o que diz a palavra de Deus, no versículo 7. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, dizendo: novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, assim, o sistema de sacrifício de animais e o arcabouço da lei serviram como um guia para conduzir-nos a Cristo. É por isso, na Epístola de São Paulo apóstolo aos Gálatas, no capítulo 3 e o versículo 24, está escrito:
de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos agora justificado em Deus. Segundo subponto da nossa lição, o sacrifício meritório. Nós sabemos que na sociedade judaica do Antigo Testamento desenvolveu-se uma ideia de mérito por intermédio do sistema de sacrifício de animais. Então, bastava apresentar uma vítima inocente no templo e a pessoa satisfazia a sua própria consciência. Só que, entretanto, esse sistema mostrou-se antiquado e ineficiente. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 8 e o versículo 13, nós já lemos aqui. Então foi ineficiente, e com o advento agora dessa nova aliança dada por Jesus, mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz, não há mais mérito pessoal, pois o mérito salvífico pertence a quem? A Deus, única e exclusivamente a Cristo. É por isso, na Epístola de São Paulo Apóstolo aos Gálatas, capítulo 2 e 21, está escrito: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém de lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Então, tudo agora é por Cristo. Só Jesus Cristo é capaz de abrir todo e qualquer pecado. Só Jesus pode cobrir, ou seja, cobrir todo e qualquer pecado que o homem comete. Só Jesus Cristo é capaz de estabelecer a comunhão do pecador com Deus. Só Ele e só através dele. Então, logo, o único sacrifício, o único mérito aceito por Deus, nesta nova aliança, é o sacrifício vicário de Cristo, realizado definitivamente por Cristo. Isso está registrado na Epístola de Hebreus, capítulo 10, o versículo 11 e o versículo 12, está escrito: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar pecado. Isso era o que acontecia. Mas, olha bem o que a palavra de Deus nos disse e nos informa. Mas este, havendo oferecido, quem que é este? Jesus Cristo, pelos pecados, o único sacrifício pelos pecados do homem, está sentado agora sempre à destra de Deus. Então é através de Jesus Cristo que o homem recebe a salvação. É através de Jesus Cristo que o homem recebe então a bênção de Deus. É através de Jesus Cristo que o homem passa a ter uma vida transformada em Jesus Cristo. Terceiro subponto, o sacrifício remidor. O pecado contradiz a bondade e a autoridade de Deus. Ele se impõe como dúvida sobre tudo quanto tem a ver com o Criador. Além de ser horrendo, o pecado faz a separação entre Deus e o homem. Isso está registrado no livro de Isaías, capítulo 59 e o versículo 2. A Bíblia disse: mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. É isso que a Bíblia diz. Então, como o pecado deteriora o ser humano,
degenerando o seu caráter, deformando nele a imagem divina. O sacrifício de Cristo aparece nas Escrituras como então a redenção para trazer de volta esse homem à integridade humana e restabelecer nele o caráter que ele tem perdido. Então é isso que Paulo, escrevendo na segunda epístola de São Paulo apóstolo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10, disse: agora fogo, não porque foste contristado, mas porque foste contristado para o arrependimento, pois foste contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, ela opera o quê? O arrependimento. Arrependimento para o quê? Para a salvação. Ou seja, o homem arrepende e volta para a salvação. Ele dá uma volta, para de fazer o que estava fazendo e se arrepende para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo, ela opera o quê? Opera a morte. E também nós vamos ver na segunda epístola universal do apóstolo São Pedro, capítulo 3 e o versículo 9. Está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos os homens venham se arrepender do pecado que comete todos os dias, do pecado que deixa o homem longe do seu Criador. Então, irmãos, assim Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Isso está registrado na segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 19, daqui a pouco nós vamos ler também. Então, já que a humanidade foi criada para viver em comunhão com o Pai, em pleno relacionamento de dependência com o Criador, é por isso que Atos capítulo 17 e o versículo 28 disse: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, pois somos também o que? A sua geração. A sua geração. Isso é o que a palavra de Deus está falando. Sacrifício remidor. Então, o sacrifício de Jesus, ele foi completo, meritório e remidor. Só Jesus pode salvar o homem. Só Jesus pode libertar, transformar e fazer de um homem um novo homem, ter um relacionamento melhor com Deus, só através de Jesus. Não existe outro caminho, só Jesus pode salvar o homem. Segundo subponto da nossa lição, a nossa reconciliação com Deus Pai. Primeiro subponto, o fim da inimizade. A reconciliação com o Pai só foi possível porque o Filho nos resgatou, nos redimiu e nos libertou do poder do pecado. E agora, ele promovendo assim a nossa união com Deus. Está registrado em 2 Coríntios, né? Vamos ver aqui, 2 Coríntios, exatamente, segunda epístola de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, está escrito: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, só por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso é a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, essa reconciliação foi necessária
porque o nosso relacionamento com o Altíssimo estava rompido, visto que o homem pecador não pode ter comunhão com Deus Santo. É por isso que Isaías capítulo 6 e o versículo 5, quando ele é escolhido e consagrado a profeta, está escrito: então quando ele tem aquela visão, então disse eu, olha o que ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o quem? O Rei, o Senhor dos Exércitos. É por isso, meus irmãos, para se voltar a Deus era necessário uma sincera conversão, por intermédio do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo é que pode ajudar o homem a fazer tudo isso. Nós vemos as últimas instruções, o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 8 a 11, disse: e quando ele vier, olha o que Jesus estava falando, Jesus estava revendo novamente: convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Foi Jesus que diz essas palavras, e vale a pena o homem, a mulher, atentar para as palavras que Jesus deixou registrado nas Sagradas Escrituras, para então ocorrer a regeneração e a justificação do pecador pela fé em Cristo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, está escrito: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Logo, irmãos, todo esse processo de salvação para derrubar a inimizade que havia entre nós e Deus se deu por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, que pôs fim a essa separação, ou seja, esta barreira. Quando Paulo está falando na epístola de São Paulo apóstolo aos Efésios, capítulo 2, versículo 13 a 16, está escrito: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste o quê? Perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez o quê? A inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela todas as inimizades. Só Jesus pode fazer isso, só Jesus pôde fazer isso, eliminando, portanto, a causa da inimizade e abrindo-nos um novo e vivo caminho em direção a Deus, em direção ao Pai. Na epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10, na epístola 10 e o versículo 20, vamos ver o que está escrito lá. Disse: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Só Jesus pode fazer isso. Só Ele pode pôr fim nessa inimizade. Só Ele tem o poder de fazer estas coisas. Quando eu olho aqui para o segundo subponto, a eliminação da causa da inimizade.
O pecado é a causa da inimizade entre Deus e a humanidade. Quando eu olho para Isaías capítulo 59, versículo 1 ao 3, a Bíblia Sagrada está registrado: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, elas fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Olha o que Isaías disse para este povo. Então é isso que acontece. Mas nós vemos aqui que Jesus, ele tem o poder de mudar essa situação, para que essa condição de culpado fosse eliminada na vida do homem, do ser humano. Uma oferta de perdão foi paga por Jesus Cristo no Calvário. Foi necessário tudo isso. Esse processo se materializa quando a conversão em nós, quando aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então passamos a ser novas criaturas, livre do poder do pecado. É isso que na segunda epístola de São Paulo apóstolo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, quando está escrito sobre o ministério da reconciliação: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ainda na epístola de São Paulo apóstolo aos Romanos, capítulo 6, versículos 7 a 11, disse: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos orienta. Embora seja verdade que não estamos livres de pecar, porque lá em primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, no capítulo 1, versículo de número 8 a 10, disse: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por isso, todas as vezes que nós cometer erros, cometer coisas que não é do agrado de Deus, devemos então pedir perdão, devemos orar, devemos buscar a Deus para que Deus venha nos perdoar, pois ainda não fomos plenamente transformados. É por isso que nós temos que sempre estar orando, buscando a Deus, para Deus vir nos perdoar, porque isso é importante. A melhor coisa que o homem tem que fazer é lembrar que Deus, ele sempre está disposto a perdoar o ser humano. Ele sempre está disposto a ajudar o homem, a ajudar a mulher, a ajudar o jovem, a ajudar a criança. Então, mas é preciso pedir perdão, é preciso reconciliar com Deus. Na primeira epístola de São Paulo apóstolo aos Coríntios,
capítulo 13, o versículo 12, a Bíblia diz: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E também na primeira epístola de São Paulo, apóstolo, aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos, olha bem, com o Senhor Jesus para sempre. Em Cristo, Deus nos vê como pessoas santas, reconciliadas e amigas dele. Por isso, na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 2 e o versículo 23, disse: e cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. Por isso foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Olha, irmão, ainda o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 15 e o versículo 15, disse assim: já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vô-los tenho feito conhecer. Então vocês estão conhecendo agora, porque eu estou passando para vocês, né? Então, irmão, por isso nós, como crente, como servos de Deus, devemos lutar com ousadia contra a natureza pecaminosa que há em nós. Por isso que Paulo, escrevendo na Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 12 a 14, ele disse: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas consciências. Não reine, né? Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, né? Nós estamos agora debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Terceiro subponto, a vivificação. Meus amados irmãos, uma vez que nós estamos reconciliados com Deus, fomos então vivificados por Ele quando estava morto em ofensas e em pecado. É por isso que Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 5, está escrito: e vós vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, então, sois salvos, pela graça de Jesus Cristo. Ainda Paulo, escrevendo na epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 5 e o versículo 17, ele disse: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Olha que coisa gloriosa, né? Então é um estado, hoje estamos num estado espiritual de quem se encontra, um estado espiritual de quem se encontra longe de Deus, né? Que estava longe de Deus e agora encontrou a vivificação, encontrou e foi vivificado por Deus, pela graça. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, né? Pela graça de Jesus o homem é transformado. Assim então, o Espírito Santo, ele operou em nós, produzindo vida espiritual como fonte transbordante e
injetando em nós a sede pela presença de Deus. É por isso, Salmos 42, versículo 1 e 2, quando Masquil, para o cantor mor, entre os filhos de Coró, escreve no templo, ele diz assim, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Quer dizer, a minha alma, ela tem sede de ti, ó Deus. Que coisa gloriosa. Então o Espírito Santo faz isso, fazendo-nos uma fonte de água viva. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 4 e o versículo 10, Jesus, em um diálogo, em uma conversa com ela, disse, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu, mulher, conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Só Jesus pode dar esta água viva. Só Jesus tem o poder transformador para transformar, para vos vivificar, mesmo estando em ofensas, em pecados. Deus, ele pode transformar a tua vida. Só ele pode fazer isso. Por isso, o Santo Evangelho, segundo São João, capítulo 7, e o versículo 38, ele disse assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Esta é a palavra de Jesus. E nos enviando, então, para produzir muitos frutos no reino de Deus. É por isso que no Santo Evangelho segundo São João, capítulo 15 e o versículo 5 disse, eu sou a videira e vós as varas, Jesus dizendo, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ainda no capítulo 20, versículo 21 e 22, disse-lhe Jesus, pois Jesus outra vez diz, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, quer dizer, os meus discípulos, os meus seguidores. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, isso serve para nós também. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Então Jesus estava naquele momento enviando eles para pregar, para falar do seu amor, para falar tudo as coisas referente à sua palavra. E Jesus também tem o poder, e capacitando-nos para que todos conheçam a salvação em Cristo Jesus. Isso é, irmão, a palavra de Deus. Tudo isso, o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4 e 19, Jesus disse, apregoar liberdade aos cativos. Ele foi enviado com essa missão, dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Que toda opressão que às vezes vem na tua vida, Jesus está aqui, eu estou lhe oferecendo Jesus para libertar, para tirar esta opressão do mal que está às vezes sobre a tua mente, sobre a tua cabeça. Que Jesus venha tirar e você possa ser liberto em nome de Jesus dessa opressão, que ela não vem de Deus. Meus amados irmãos, então nós vamos aqui mais adiante. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus é fiel, ele é santo e verdadeiro, Ele é glorioso, ele é grandioso e também é poderoso. É isso que a palavra de Deus nos disse, É isso que a palavra de Deus nos fala. Também nós vamos ver que
quando nós olhamos assim, a maior consequência da vivificação espiritual é a disposição de pregar o Evangelho. É por isso que Jesus em Galileia, os primeiros discípulos, quando ele chama, ele disse o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículo 19 e 20, e disse-lhe: vinde após mim e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Os homens estavam indo para a obra de Deus, para falar do amor, para ser pescadores de homem, para pregar o Evangelho, né? Isso é a palavra de Deus. Então a nossa reconciliação com o Pai, ela é o resultado direto do sacrifício de Jesus Cristo. Guarde isso. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição: a redenção e vida eterna. Primeiro subponto: o estado perdido do pecador. O pecado normalmente é concebido como falha moral e ética, no sentido de errar o alvo proposto por Deus, mas o seu conceito vai muito além disso. As Escrituras revelam que o pecado é um estado de alienação, um estado de separação, é um estado diante de Deus que as pessoas não confessaram a Cristo como seu Senhor e são escravas do pecado. São pessoas que não confessam a Cristo como Salvador, elas são escravas do pecado. Por isso, na Epístola de São Paulo aos Romanos, olha o que ele diz: pelo que como por um homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, né? Isso é o que Paulo diz. E também no discurso de Jesus sobre a sua missão, ele disse assim, o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 44, olha o que Jesus disse àquele povo: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso é a palavra de Deus. Está dizendo. Então, não, todas as pessoas que estão, muitas pessoas estão presas, impossibilitadas de por si mesmo livrarem-se dele. Elas alimentam constantemente a perversão da imagem divina no procurando ídolos e desejos prejudiciais para si mesmo e para outros. Então é isso que Paulo está dizendo lá em Romanos capítulo 1, versículo 22 e 25. São pessoas que alimentam. Então essa pessoa é o estado pecador dela e ela precisa então se arrepender. Jesus veio para salvar a vida de todas as pessoas, libertar, né, os oprimidos e restaurar a vida das pessoas. Por isso que Jesus veio. Então, quando nós falamos da redenção eterna, é porque Jesus quer livrar essa pessoa, quer salvar a pessoa dessa situação. Segundo subponto, a redenção do pecador. A redenção é o ato de remir, isto é, libertar, reabilitar, restaurar, salvar algo ou alguém. Quer dizer, é o livramento de Deus para a vida do ser humano. Por meio de um valor pago em dinheiro, adquire-se algo novo, de novo. Esse é o ato de resgatar e tirar do poder alheio e de libertar do cativeiro. Na Bíblia, a redenção é a libertação de um escravo do jugo ou livramento do mal mediante um resgate, né? Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, o versículo 28, diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha bem, e dar a sua vida em resgates de muito. Então, o preço do resgate do ser humano foi altíssimo, pois custou a vida do Filho de Deus. Não haveria nada que pagasse o preço da desobediência de quem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, o ser humano, né?
Só o Pai, mediante o seu amor, mediante a sua graça, poderia promover e prover a remissão do pecador por intermédio do seu Filho, Jesus. Entendeu? Só Ele poderia fazer isso, porque, de outra forma, o homem jamais poderia fazer isso. Quando nós olhamos na epístola de São Paulo apóstolo aos Gálatas, capítulo 3 e o versículo 13, a Bíblia diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ainda na primeira epístola de São Paulo apóstolo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5 e 6, ele diz, porque há um só mediador, porque há um só Deus, e um mediador entre Deus e os homens. Quem que é? Só Jesus Cristo. Não existe outro mediador, só Jesus Cristo, o homem. Foi o que Paulo disse, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Esse era o pensamento de Paulo. Esse também é o pensamento que deve nortear a vida do cristão. Entendeu? É isso. É um só mediador. Quem é o nosso mediador? Jesus Cristo, o homem segundo Paulo. E a Bíblia é a nossa regra de fé. Então nós devemos atentar para a palavra de Deus. Terceiro subponto, uma redenção plena. A condição de redimido não traz benefício somente para o presente, mas a garantia da vida eterna de morar para sempre com Cristo no paraíso celestial. É por isso que Apocalipse do apóstolo São João, capítulo 19, o versículo 9, está escrito, e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Entendeu? E também o Santo Evangelho segundo São Lucas, quando Jesus estava na crucificação, Jesus disse a um homem que estava arrependido, o ladrão, um deles, né? Lucas capítulo 23, versículo 43, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Entendeu? Então vale a pena seguir a Cristo. Portanto, a redenção eterna, promovida por meio do sacrifício de Cristo, extrapola as dimensões terrenas, é muito maior do que as dimensões terrenas que nós conhecemos. É muito maior do que as dimensões temporais, espaciais da vida humana que o homem pensa, é muito maior, entendeu? Isso é a palavra de Deus, entendeu? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus, ela é santa, ela é gloriosa e poderosa, né? A palavra de Deus, ela é grandiosa. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 19, nós vamos ver que a palavra de Deus diz assim, se esperarmos em Cristo só nessa vida, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo estava dizendo isso aos coríntios, porque muitas pessoas estavam esperando Cristo só nessa vida, mas a dimensão é muito maior, entendeu? É a vida eterna com Deus. É por isso que nós devemos estar preparados. É por isso que nós devemos preparar dia após dia. Não é pensar em Cristo só nessa vida. Todas as coisas que vêm para nós de bênçãos materiais, todas as bênçãos aqui na terra é para nós desfrutar, amém? Glória a Deus, isso é bênção de Deus. Mas nós temos que pensar na vida eterna com Deus, porque senão não dá. Entendeu? Foi o que Paulo disse. Esse é o pensamento de Paulo, apóstolo. Se esperarmos
em Deus, só nessa vida somos mais miseráveis dos homens. Foi o que ele disse aqui no versículo 19. Ó, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. E Paulo estava dizendo para nós, para os cristãos de sua época. Isso serve para nós? Serve para nós também. Entendeu? Então a redenção eterna, ela é oferecida por intermédio de Jesus Cristo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Então vamos para a conclusão da nossa lição, né? Vamos para nossa conclusão aí, para concluirmos a palavra de Deus e terminarmos aqui a nossa lição. O alto preço do resgate pago por Cristo, São Marcos capítulo 10 e o versículo 45 diz assim, ó, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgates de muito. Então, irmão, em nosso favor, leva-nos a glorificar a Deus em todas as dimensões da vida, todas as dimensões. Logo, por meio da evangelização, desejamos fazer com que milhares de pessoas também tenham o privilégio de receber esta tão grande salvação. É por isso que a palavra de Deus disse, a obra salvífica de Jesus Cristo. Vamos continuar pregando, vamos continuar falando do amor de Cristo, né? E agora nós estamos concluindo. Assim como Jesus deu a sua vida em resgate de muito para salvar o homem, que nós também venhamos pregar a sua palavra às pessoas que estão à nossa volta, para que elas venham se arrepender e aceitar Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. E eu quero agora dizer para você, venha curtir a nossa página, fanpage no Facebook, né? EBD Aprendendo com a Palavra de Deus. Curte, faça seu comentário, deixa seu like também. Também nós temos o nosso canal no YouTube, né? EBD, Escola Bíblica Dominical, Israel Lourenço Ferreira. O irmão, curte, se inscreva no nosso canal e assim você estará vendo e assistindo todas as aulas referente ao trimestre da lição de adultos. Que Deus em Cristo te abençoe e eu quero orar por você. Você que queira aceitar Jesus como Salvador, depois dessa palavra, né? Depois dessa exposição da palavra de Deus, se você quiser, dê um sinal com a sua mão e eu vou orar por você. Agora, em nome de Jesus. Maravilhoso eterno Deus, Pai Criador dos céus e da terra, Senhor Jesus Cristo, toma todas as pessoas agora, Senhor, que assistiram, Senhor, este vídeo aula. Senhor, Tu sabes, Senhor, que o Senhor preparou esse mecanismo para que nós venhamos falar, evangelizar e pregar a Tua palavra através daqui, Senhor. Deus, agora, Senhor, salva essa pessoa, escreve o seu nome no livro da vida. Senhor, dê livramento a essa pessoa que está nos assistindo agora. Livra a família dela, livra, Senhor amado, a sua vida conjugal, Senhor amado, a sua vida espiritual, a sua vida social, a sua vida moral. Livra de todo mal, Senhor. Dê a bênção, dê a vitória, Senhor, para todos que estão nos assistindo, Senhor. Renova, Senhor amado, a vida espiritual, a vida conjugal, a vida financeira, a vida material, em todas as áreas da vida. Dê a bênção, dê a graça, dê a vitória, Senhor. É o que nós te pedimos hoje para todo sempre. Quebra, Senhor, todas as barreiras, Senhor, que as vitórias, Senhor, venham a acontecer. Toma nosso Brasil nas tuas mãos, Senhor. Abre as portas para todas as pessoas que estão desempregadas, Senhor. Faça com que a nossa política venha fluir mais e mais, para que nossas pessoas venham trabalhar, Senhor, conseguir trabalho. Deus, estende as tuas mãos, Senhor. Oh, Senhor, quantos pais de famílias estão desempregados, precisando agora, Senhor, de mantimento. Deus, estende as tuas mãos para salvar, abençoar, dar livramento e dar mantimento também. Deus, quebra as barreiras e abençoa o nosso Brasil, que é o que eu te peço hoje e para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe você e até a próxima aula. Até o próximo domingo na Escola Bíblica Dominical. Espero você.
Que Deus abençoe você, fique com Deus e até a próxima aula. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar nossos vídeos. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.